Você conhece o Pergunte ao Livro? Uma inteligência artificial via WhatsApp exclusiva para professores, criada para analisar e esclarecer dúvidas sobre os livros didáticos da coleção Interação da Editora do Brasil, aprovados no PNLD 2026, Ensino Médio. Como acessar e utilizar o Pergunte ao Livro? Acesse o site da Editora do Brasil, clique em Pergunte ao Livro no menu superior, escaneie o QR Code ou envie uma mensagem via WhatsApp pelo número indicado. A partir daí, você pode interagir com o assistente virtual fazendo as perguntas que você desejar. Quais os benefícios do Pergunte ao Livro? Você economiza tempo ao obter respostas rápidas e precisas sobre as obras. Acesse a ferramenta diretamente pelo WhatsApp sem a necessidade de downloads adicionais. E ainda tem acesso às informações detalhadas sobre cada livro da coleção Interação da Editora do Brasil. Aproveite essa ferramenta durante todo o período de avaliação para fazer escolhas alinhadas às suas necessidades pedagógicas. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Masterclass do Ensino Médio em Foco. Uma série especial da Editora do Brasil para você, meu querido professor, professora, estudante, todos vocês que estamos assistindo aqui. Eu sou Marcos Keller, professor, comunicador e podcaster, e tenho o prazer de conduzir essa conversa, que é uma das 11 Masterclasses que preparamos com muito carinho, muito cuidado e muita atenção para discutir temas fundamentais de cada disciplina do ensino médio, sempre com dicas práticas, muita troca de experiência e uma bela formação para você, professor e professora que acompanha a gente. E lembre-se de conhecer a coleção Interação, que é a nossa coleção de didáticos que está disponível para você dar uma olhadinha, dar uma apreciada e quem sabe ter um parceiro aí para as aulas futuras. Lá no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. E eu repito, pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. Você conhece a coleção inteirinha por lá. Hoje nós vamos falar de um conteúdo que ainda provoca um certo receio entre professores, entre os estudantes. Eu ainda tenho as minhas dúvidas aqui, não vou mentir, né? Hoje a gente vai conversar sobre os logaritmos. Olha como o nome às vezes já dá um negócio assim, né? Mas, gente, é maravilhoso. Vem comigo. A proposta é entender como as metodologias ativas podem transformar o ensino desse tema, dessa área da matemática, tornando a aprendizagem mais significativa e engajadora. E para essa conversa, nós temos a honra, eu pessoalmente tenho a honra de receber a Luciana Tenuta, que é professora com 37 anos de experiência, mestre em ensino de matemática, responsável pela formação de redatores de currículo estaduais, alinhados à BNCC, coordenadora da produção de livros didáticos para os anos finais de ensino médio e formadora de professores também. Está sempre disponível, pronto para conversar com a gente, para formar professores. Tudo bem contigo, Luciana? Pronta para mais um papo? Vamos aí? Oi, Keller, tudo ótimo, pronta para mais um papo. A gente hoje vai falar de logaritmos, metodologias ativas e como é que essas metodologias ativas podem ajudar a gente no trabalho com os logaritmos, né? Vamos lá. Perfeito, perfeito. Então fique conosco, professor, porque já já a gente começa. Antes de começar esse papo, eu quero lembrar que nós emitiremos certificados para quem se inscreveu para essa masterclass através do formulário, viu? Então tem certificado, é uma formação de professores. Vocês vão ver que bacana que é essa formação, inclusive, e o certificado será enviado para o e-mail que for cadastrado. Perdeu esse? Não tem problema. Vai lá no perfil da Editora do Brasil, no Instagram, que você encontra também. Lá tem o link de inscrição de todas as próximas masterclasses para você não ficar sem certificado. E seja um bom amigo, né? Pega lá o link, manda no grupo de professores do WhatsApp, manda pro seu colega um tema, uma formação que vai ser interessante para ele, pela formação dele. Então manda, para que todo mundo possa receber o certificado e participar dessas aulas que são realmente incríveis. E, para começar esse nosso papo,
Luciana, muito bom te receber aqui novamente. A gente sempre troca uma ideia, ensina muito e aprende muito nesse processo. E para começar essa conversa, eu quero começar perguntando o básico, o simples, mas eu já vou colocar um pouco do papo de hoje, que é assim: o que são metodologias ativas para começar e como que eu posso utilizar as metodologias ativas para ensinar os tais logaritmos, às vezes um pouco assustadores assim no nome, né, para muita gente. Como que eu posso utilizar metodologias ativas para ensinar esse tema? Então, Keller, as metodologias ativas são, na essência, metodologias que colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem. Perfeito. Ele é aquele que, na aula de matemática, ele pensa matematicamente, ele dá ideias matemáticas, ele levanta hipóteses, ele argumenta. Agora, para isso, a gente precisa de pensar em que tipos de metodologias a gente vai usar em cada caso, né? Uhum, Eu vou abrir aqui uma apresentação que eu fiz, eu vou compartilhar uma apresentação, que é a apresentação sobre as metodologias ativas, perfeito. que a gente vai colocar agora aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem, Tudo vamos lá. certo? Vamos lá. Então, logaritmos por meio de metodologias ativas. As metodologias ativas, elas buscam envolver mais os alunos e torná-los mais participantes, Uhum, trabalhando o currículo em etapas e propondo situações reais em que os próprios estudantes, tendo professores como tutores, irão trabalhar ativamente na resolução do que lhes é apresentado. Isso pode acontecer por meio de práticas, pesquisas ou discussões em grupo. Eu vou perfeito. trazer aqui um trechinho do que a Lilian Bassic fala sobre isso. A ênfase na palavra ativa precisa estar associado à aprendizagem reflexiva, para tornar visíveis os processos, os conhecimentos e as competências do que estamos aprendendo com cada atividade. Ensinar e aprender tornam-se fascinantes quando se convertem em processos de pesquisa constantes, de questionamento, de criação, de experimentação, de reflexão e compartilhamento crescentes em áreas do conhecimento mais amplos e em níveis cada vez mais profundos. Bom, para falar sobre isso, nós vamos falar um pouquinho do trabalho em grupo, que é fundamental nesse tipo de trabalho. O trabalho em grupo, ele se caracteriza por alunos trabalhando juntos, em grupos pequenos, de modo que todos possam participar de uma atividade com tarefas claramente atribuídas e nenhum dos participantes consegue fazer o trabalho sozinho. O Uhum, trabalho em grupo, sabe, Keller, ele rompe com aquela ideia que a gente tinha de trabalho em grupo lá de trás, que todo mundo, cada um fazia um pedacinho e o trabalho ficava pronto e ninguém aprendia quase nada com aquilo. uhum. Ou então um fazia e os outros assinavam. É Quando a verdade. gente fala de trabalho em grupo, a gente está pensando numa outra perspectiva de trabalho em grupo, que se caracteriza por isso: todo mundo junto, trabalhando para resolver um problema que é comum e que todo mundo participa da resolução daquele problema, tá? Espera-se que os alunos desempenhem suas tarefas sem supervisão imediata e direta do professor. Nesse tipo de atividade que envolve discussões com os colegas, isso é muito importante. O estudante tem a oportunidade de levantar hipóteses, argumentar, defender suas ideias, mudar de opinião ao ouvir a argumentação do colega e, assim, desenvolver a empatia e o respeito pelo outro, o que contribui para a sua formação humana, que lá na Base Nacional Comum Curricular constitui as nossas 10 competências gerais que o estudante deve desenvolver ao longo de toda a educação básica. Então, está tudo muito junto, está tudo muito interligado na formação desse estudante. A gente vai falar aqui, hoje, de dois tipos específicos de metodologias ativas.
Um deles é a sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? Nesse modelo, a teoria é estudada em casa, no formato online, e o espaço da sala de aula é utilizado para discussões, resolução de atividades, entre outras propostas. O que era feito na sala de aula, que é a explicação do conteúdo, é agora feito em casa. E o que era feito em casa, que era aplicação, atividades sobre o conteúdo, é agora feito em sala de aula. Olha como a gente coloca esse estudante, Keller, num outro lugar. É Num verdade. outro lugar. Por isso são metodologias ativas. É ele que age no sentido de se apropriar daqueles conteúdos que a gente está trabalhando com eles. E a gente vai falar também de um outro tipo de metodologia ativa, que é o ensino híbrido. No ensino híbrido, as tecnologias digitais são inseridas de forma integrada ao currículo e têm um papel essencial no processo de ensino e aprendizagem, principalmente em relação à personalização do ensino. Aqui a gente vai usar, nessa proposta que a gente vai fazer para o trabalho com os logaritmos, a gente vai falar muito da calculadora. Ela, e é muito interessante, porque uma calculadora científica, ela te dá o valor do logaritmo pronto. Nós vamos usar a calculadora para fazer investigação acerca do conceito de logaritmo, inclusive. Tá bom? Então, Perfeito. é nesse contexto que a gente vai discutir o trabalho com logaritmos hoje. Ah, já comecei a entender um pouquinho mais. Primeiro eu quero te parabenizar aqui, Luciana, sempre, né? Porque eu acho que a melhor descrição de sala de aula invertida e de ensino híbrido que eu já li foi essa que você apresentou agora. Tá muito claro, assim, ficou muito claro, isso é muito legal. E aí, entrando no assunto do logaritmo, eu tenho uma pergunta que vai precisar um pouco da sua experiência como professora. Porque é por que que ensinar logaritmo continua sendo um desafio tão grande na escola? Porque às vezes parece que tem uma barreira, alguma coisa que dificulta o entendimento desse conteúdo. Que pode ser uma experiência minha, mas eu já ouvi isso de colegas professores também. E aí tem um outro ponto. Você está passando essa contextualização, né, do trabalho e a obra Interação, né, que é a obra que você, uma das autoras, né, participou aqui do processo, assim, ativamente, ela sugere justamente uma abordagem que é baseada nessa contextualização, nessa problematização. E como que essa postura pode ajudar a superar essas dificuldades em relação ao que é o logaritmo, a essa barreira que parece existir? Me ajuda a entender isso, como que dá para vencer isso? Olha, o Keller, para a gente falar um pouco sobre isso, eu vou trazer aqui uma série de atividades que a gente faz ao mesmo tempo que a gente está usando o livro didático. Uhum, Mas são atividades que a gente pode propor de acordo com a turma que a gente tem, a realidade com a qual a perfeito. gente trabalha, e que eu, pessoalmente, trabalhei com os meus alunos no ensino médio durante muitos anos, desenvolvendo essas atividades que eu vou trazer aqui. Inclusive, Keller, eu me disponibilizo a quem quiser fazer contato comigo e tudo mais, e me pedir esses roteiros de atividades que eu vou trazer umas pitadinhas aqui, eu posso disponibilizar os roteiros sem problema nenhum. Esses roteiros, eles funcionam para serem trabalhados junto com o livro didático do jeito que o professor achar que é conveniente para aquela realidade dele, tá bom? Perfeito, que legal. Obrigado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso e tem a ver com essa sua pergunta. Tá. Eu parto do princípio e parti durante muitos anos fazendo esse trabalho com os meus alunos, da ideia de que esses alunos, eles chegavam para o estudo dos logaritmos, que em geral acontece ou no primeiro ano ou no segundo ano do ensino médio. Na coleção Interação, nós colocamos um segundo volume do ensino médio, para ser trabalhado no segundo ano. Eles já chegam com medo desse assunto. O nome é um nome diferente. Os alunos mais velhos, que já estudaram logaritmos, muitas vezes eles ficam falando para os outros mais novos, com muita importância. Nossa, estou estudando uma coisa difícil demais em matemática, logaritmo. Então, logaritmo já carrega com a palavra alguma coisa que já traz um entrave para aquele aluno quando ele vai estudar efetivamente o assunto, né? Partindo dessa ideia,
o que que eu fazia com os meus alunos? Eu propunha, vamos supor que eu vou começar na semana que vem o trabalho com logaritmos, está lá no meu planejamento. Semana que vem eu vou dar a primeira aula de logaritmos. Esta semana, uma semana antes, eu faço uma proposta para os alunos. No finalzinho de uma aula lá, eu vou falar, inclusive, dos tempos, porque às vezes a gente acha que para usar metodologias ativas, a gente gasta tempo demais, e o tempo vai embora e o assunto não é trabalhado. Eu vou falar dos tempos, para que os professores tenham a oportunidade de ver como é que a gente ganha muito tempo. Então, ó, numa aula lá, antes de eu começar logaritmos, eu já fazia para eles a seguinte proposta: que eles fizessem entrevistas com alunos da série seguinte, no caso, terceira série do ensino médio, com alunos, então, da terceira série, com pessoas que eles conheçam da área de ciências exatas, podem ser professores, pode ser alguém que eles conheçam, pode ser engenheiros, podem ser alguma pessoa da família que tenha passado pelo ensino médio. Qualquer pessoa que passou pelo ensino médio, em algum momento estudou logaritmos em matemática. Pegar uma pessoa dessa e fazer uma pergunta. Eles vão fazer uma entrevista com essas pessoas. O que é que vocês sabem sobre o assunto? O que é que vocês lembram da época em que vocês estudaram? Vocês utilizam ou já utilizaram logaritmos fora da escola? Essa é a pergunta que é feita para essas pessoas com a entrevista que eles vão fazer. E eles vão fazer também pesquisa na internet, pesquisa em livro de história da matemática. Nós colocamos no nosso livro Interação um texto sobre história da matemática, falando como os logaritmos surgiram. Eles também podem buscar lá, podem buscar em dicionários. Eles vão procurar saber qual é o significado da palavra logaritmo, como foi que os logaritmos surgiram, em que época eles surgiram, com que finalidade eles surgiram e para que eles eram utilizados. Então, são nessas duas frentes que eles vão atuar: entrevista e pesquisa. E com Perfeito. aquilo que eles coletarem nas entrevistas e na pesquisa, eles vão escrever um pequeno texto com as conclusões deles, para trazer para o primeiro dia de aula de logaritmo. Você está vendo o que é a sala de aula invertida? Eu Uhum. já coloco esses alunos no assunto antes do assunto começar dentro da escola, na sala de aula. Antes de fazer Quando eles qualquer cálculo, chegam, já está entendendo. Perfeito. eles não chegam rasos, eles já chegam com algumas ideias. E olha que eu não estou pedindo para ninguém olhar conceito, isso vai ser depois. Eu estou pedindo para eles fazerem uma busca que tenha a ver com aguçar a curiosidade desses alunos. Porque o que eles vão encontrar? Eles vão encontrar alguma coisa que é muito contraditória. Porque ao mesmo tempo que nas entrevistas, provavelmente, eles vão encontrar as pessoas falando que nunca usaram, que não usa para nada, que era muito difícil, que não serve para nada fora da escola, que não usa no trabalho. Algumas profissões usam sim, e a gente vai ver isso depois em áreas específicas. Mas se eles não forem buscar com profissionais de áreas específicas, provavelmente eles vão ouvir isso. Ah, não sei de jeito nenhum. E, ao mesmo tempo, os textos de história da matemática vão mostrar que foi a primeira vez que o homem tabulou dados que pudessem ser usados. E isso foi um salto no trabalho com a matemática. E eles vão começar a encontrar que os logaritmos transformavam números muito grandes em números pequenos, operações complicadas em operações simples. Então, vai haver uma contradição que vai gerar uma curiosidade. Peraí, mas esse negócio não é tão difícil? Como é que lá, quando eles foram criados, eles vieram para resolver problema? Alguns historiadores dizem, inclusive, que eles são os precursores das calculadoras.
Porque antes, toda vez que uma pessoa tinha que fazer um cálculo, ela tinha que fazer o cálculo inteiro, porque ela não tinha onde buscar o resultado pronto. Pela primeira vez, o homem, na história da humanidade, vai ter acesso a uma tábua que ele consultava e ele tinha resultados. Agora, que resultados eram esses? Esse é o ponto, né? Então, vamos lá. Então, eles fazem isso antes de começar a aula. Tá. Aí tem o primeiro dia de aula de logaritmos, que eles já chegam bem curiosinhos, né? E aí chega o início do trabalho. Aí não, aqueles, gente, isso é tudo vivenciado N vezes com meus alunos na época era primeiro ano, que eu trabalhava com logaritmo no primeiro ano, mas no primeiro e no segundo tanto faz. N vezes eu vivenciei isso com meus alunos. Aí o primeiro dia de aula de logaritmo, eles já chegam com uma curiosidade aguçada. Aí eu falo, vocês vão sentar em grupos, cada um, essa pesquisa foi individual, a entrevista foi individual. E aí eu falo para eles, vocês vão sentar em grupos de 4, 5 alunos, 3. Eu gosto sempre de falar, quando eu trabalhava com meus alunos do ensino médio, eu trabalhava com uma média de 50 a 53 alunos dentro da sala. Eu gosto muito de falar isso, porque às vezes o professor fala, minha turma grande não dá para fazer. Eu fazia essas coisas todas que eu conto aqui, Kelly, com essas turmas gigantescas que eu tinha, Bastante gente. tá? Então, vamos fazer grupos lá, de 4 alunos. Eu fazia grupo até de 5, porque era tanta gente dentro da sala. Então, vá, 3 ou 4, tá ótimo. Aí eles vão pegar cada um o texto que trouxe e eles vão fazer uma lista, junto lá, cada um com seu texto, 2 colunas. O que nós sabemos hoje sobre logaritmos? E o que gostaríamos de saber sobre logaritmos? 2 listinhas lá. E aí, a gente pode, eles vão fazer isso, cada grupo faz 20 minutos, tá? Tudo com tempo contado, gente. Tudo com tempo contado. Tem tempo perdido, não. É tudo muito focado. 20 minutos. Já fizeram a lista? Já. O combinado já é todo mundo faz a lista. Pronto. Vocês vão ter 20 minutos para fazer isso. Cada um tira aí o texto que trouxe, papapá. Pronto. Aí fazem a tal da lista. Agora vamos fazer o seguinte: o restante da aula. Nós agora vamos pegar aqui e vamos ver o que todo mundo encontrou. E essas 2 colunas, eu, professora, vou para o quadro e listo o que sabemos, o que queremos saber. E aí cada grupo vai ler na sua lista. Então, o restante da aula é para eu preencher no quadro o que sabemos e o que queremos saber. Nessa hora, eu vou escrever no quadro o que veio. Eu não vou corrigir, porque vem coisas equivocadas, claro que vem. Mas eu não é hora de corrigir, é hora de estar ali. O que eu sei, o que eu quero saber. E aí eu vou junto com eles e todo mundo, às vezes tem coisa repetida, muita coisa vai ser repetida. E aí eu só vou listando o que for novo, mas cada grupo lê o seu. Gente, tempo de uma aula. Acabou a aula. Os meninos podem fotografar o quadro. Eu gosto de pedir, eu sempre pedi para fazer isso. Alguém pode fazer um cartaz bem grande com essas 2 colunas? Sempre tem alguém, gente. É uma outra coisa muito importante, que às vezes o professor fala: Luciano, esses meninos não estão interessados nisso, não. Gente, vou contar uma coisa. Eles não estão interessados em aula expositiva, que eles não aguentam mais. É Mas quando verdade. você coloca esses meninos para trabalhar com alguma coisa que faz sentido para eles gostam de se engajar. Claro que tem um ou outro que tem mais dificuldade de se engajar. A gente sabe da realidade da sala de aula, da diversidade. Mas esse tipo de trabalho envolve muito os nossos alunos, envolve muito os nossos estudantes. Isso dá sentido para a escola. Nós precisamos fazer esse tipo de coisa. E olha o tanto de matemática que esses meninos aprendem e se apropriam, eles se apropriam daquilo que eles aprendem na escola. Pois muito bem. Vamos fazer um grande cartaz. Papel pardo, arruma isso lá. Papel pardo, faz com canetinha.
Só teve até hoje, no meu planejamento, uma aula de logaritmo. Uma. Tá bom. Que eu gastei, vamos falar, lá, de aula de planejamento. E aí, então, as questões que mais eles querem saber, quais são as questões que mais provocam curiosidade? Lá na coluna do que eu quero saber. Como é que os logaritmos diminuem os números grandes? Qual é a utilidade prática? Isso fica lá na cabeça deles. Como é que pode ter utilidade prática um negócio que é tão complicado? Como é que usa tabelas? Porque a ideia das tabelas já aparece. Já vem a ideia das tabelas. O que é mudança de base? Porque aparece isso, que é possível mudar de uma base para outra. Tá. O que são logaritmos decimais? Também aparece muito. E como transformar multiplicação e divisão em adição e subtração? Porque os textos de história da matemática falam dessas coisas. Então, eles já vêm com isso. Vocês estão vendo a função da sala de aula invertida? Eles já chegam para falar sobre logaritmo com alguma bagagem, já tem ali, não é isso? Perfeito. Muito bem. Aí vamos para a nossa segunda aula. Lá no meu planejamento, segunda aula. Definição de logaritmo. Então, a gente pega o cartaz, cola lá o cartaz, com a todo que sabe, tudo que quer saber. De uma turma para outra, o cartaz muda, porque o que eles querem saber fica diferente de uma do outro. A essência é muito dentro disso aí que eu coloquei. Mas está lá o cartaz, e aí, muito bem. Aí eu falo com eles, gente, hoje nós vamos ver o que é um logaritmo. Então, vocês vão abrir o livro, no nosso livro Interação Matemática, volume 2, que vocês estão no segundo ano, página 36, vocês vão ler a definição de logaritmo. E aí, eles falam. É muito interessante, porque os meninos, eles não estão acostumados a ler o conteúdo no livro. É outra coisa que a gente precisa trabalhar para esses meninos aprenderem a estudar, eles precisam aprender a ler a teoria no livro didático. Eles precisam aprender a ler o livro e aprender pelo livro, marcar no livro, entender o que, na verdade, o nosso livro, eles nem podem marcar, né? Porque o livro é reutilizável. Mas eles vão marcar, eles vão fazer anotação no caderno, a partir daquilo que eles estão lendo no livro. Ele começa a manusear o livro e tentar entender. Ele já tem as chaves que vão ajudar a entender, porque ele já vem com alguma ideia sobre aquilo que ele vai ler. Tem Uhum. aluno que tem muita dificuldade, gente, porque eles não estão habituados a ler o livro didático. É difícil isso para eles. Então, tem aluno que quer sair, tem aluno que quer ir lá para fora, que quer ir no banheiro, que quer beber água, que fica mexendo aqui embaixo. Mas a gente vai conseguindo, um ou outro, a gente vai conseguindo, e eles fazem essa primeira leitura. Eu poderia até abrir aqui no livro, eu não sei se vale a pena eu mudar a tela, mas o livro aqui vai trazer, página 36 está lá, a definição de logaritmo. E aí, eles vão ler aquilo. Alguns, pelo menos, leem aquilo, alguns poucos não vão conseguir fazer essa leitura e tudo mais, mas alguns vão ler. E aí, você vai e fala, muito bem, já deu para entender o que é logaritmo? E aqui tem um ponto importante. O capítulo de logaritmo, ele vem logo depois do capítulo de exponenciais. O capítulo de exponenciais trabalhou muito a potenciação, as propriedades da potenciação. A gente fez equações exponenciais. Eles usaram as propriedades da potenciação para resolver as equações exponenciais. Então, eles estão chegando com um trabalho com a potenciação que é muito. Vai ser muito presente no trabalho com o logaritmo. Porque o logaritmo é nada mais, nada menos do que o expoente. Então, na hora que ele faz a primeira leitura, primeira coisa que vai chamar a atenção, logaritmo é o expoente. Está lá. E ele vem desse trabalho com o expoente, a partir das exponenciais que a gente trabalhou. E aí, aquilo vai fazer sentido para ele. E aí a gente faz a discussão. O que é que vocês entenderam?
Gente, a definição de logaritmo não parte de mim, que sou professora. Parte deles, a A partir da descoberta deles, leitura né? feita por eles. Exato. E aí eles trazem as ideias, com alguma coisa que já ficou de lá, que eles já andaram lendo antes. E aí a gente vai amarrar essas ideias. E aí eu peço para os alunos, é muito interessante, a primeira vez que eu fiz isso, a primeira que eu fazia, gente, eu fazia essas coisas, dava na minha cabeça. Eu ia criando isso, ia fazendo com os alunos na sala de aula. A primeira vez que eu fiz, eu falei, pois muito bem, alguém aqui, eles falaram, professora, mas é só isso? Logaritmo é expoente? É, só isso. Alguém quer vir aqui e dar um exemplo? Ô, gente, a primeira vez que eu fiz e que eu pedi para vir alguém dar um exemplo, quem quer vir? Sabe aquele que fica lá no fundão, assim, que não quer saber de nada? Que, em geral, ele tá além da escola, tá? A gente fica achando que é porque ele não quer saber de nada. É porque aquilo, ele está sem paciência para aquilo. Eu quero. Eu falei, Luciana, agora você aguenta. Chamou, vem, bora lá. Já fazer, olha como a gente professor. Eu não achei, eu não levei aquele menino a sério. Nunca vou esquecer isso. A primeira vez que eu fiz. Ele veio, deu um exemplo e explicou o que era um logaritmo. Certinho. Falou, ó, logaritmo de 8 na base 2 é 3. Por quê? Porque se eu pegar o 2 e elevar o 3, vai dar o 8. O 3 é o expoente, é quem vai levar a base 2 e dá o 8. Só isso. O menino falou bem assim. Só isso. Eu falei, gente, vocês acham que é isso? É isso que está aqui. Então, é isso que é logaritmo. E aí, eu comecei a pedir para eles elaborarem exemplos a partir do que eles entenderam. E eles resolverem as primeiras atividades. E nesse primeiro momento, a gente tem quais são as condições de existência do logaritmo? Para que, quais são as condições da base? Opa, que eu dei uma coisa aqui. Quais são as condições para a base? Quais são as condições para o logaritmando? E essas condições, elas estão estritamente ligadas ao que eles estudaram nas exponenciais. Então também vai fazer sentido. Tá tudo aqui fazendo sentido, né? E aí eles podem elaborar exemplos e vir para o quadro. Gente, e aí é uma festa. Porque todo mundo quer vir para o quadro dar exemplo. Vem para o quadro dar exemplo. Gente, é isso, é. Vem para o quadro. Quem mais quer vir para o quadro dar exemplo? E vocês acham que faz sentido essas condições de existência? Vamos entender por quê? Pronto, acabou esta aula. Estamos na aula 2 do meu planejamento. O povo já está dando conta da definição de logaritmo e das condições de existência. Já conseguem fazer as primeiras atividades do livro. Com isso, eles fazem as primeiras atividades já, que estão no livro. A gente tem, inclusive, as atividades resolvidas, que vão ajudar a entender tudo. E aí, eu passo para a tarefa de casa um desafio. Que eles criem um desafio para o colega resolver, envolvendo a definição de logaritmo, mas um desafio lascado. E que quem cria o desafio tem que saber resolver. É muito interessante. E no dia seguinte, todo mundo vai trazer o desafio escrito num papel, num pedaço de papel. E aí pronto. Posso marcar também algumas atividades do livro ali, já para eles resolverem em casa, Para exercitar, tá? né? Isso, já pode fazer do livro. Eu vou pegar aqui. Você pode ver aqui na página 36, olha, logaritmos, Uhum. partindo da função exponencial, a gente traz o conceito de logaritmo, já trazendo a ideia do expoente, tá vendo? Então, 10 é o logaritmo do número 1024 na base 2. Olha lá, 10 já é o logaritmo, porque ele é o expoente a quem eu elevo o 2 para obter o 1024, né? Então, a gente tem já, ele já lê isso aqui, conceito de logaritmo. E aí, a gente tem já
o conceito formalizado, os exemplos, que com esses exemplos ele já vai entendendo, porque ele já está familiarizado lá com a exponencial, já tem algumas propriedades que são consequências, né, do conceito de logaritmo, e já temos aqui algumas ideias, porque o nosso livro Interação, ele traz, permeando os capítulos, uma seção que chama Para Pensar e Discutir, que é para discutir discussão em dupla, discussão rapidinha com o colega. E que pode ser feito, nesse caso, pode ser feito até na hora que ele está lendo, ele pode fazer isso individualmente, nessa atividade. E vem aqui algumas atividades resolvidas. E aí já vem para determinar o valor do logaritmo, que está exatamente, olha aqui, olha, bem alinhado, bem entrelaçado com a resolução de uma equação exponencial simples que ele acabou de fazer, que ele acabou de trabalhar no capítulo anterior, e aí, então, determinar o valor dos logaritmos. Então, temos aqui as primeiras atividades envolvendo logaritmos. A gente está nessa aula aqui, ó, com as primeiras atividades, certo? E aí, então, eles vão trazer para nós essa. Vou parar aqui de compartilhar e vou voltar para a nossa apresentação. Então, aí eles vão trazer o desafio para o colega resolver e vou ver a definição. Já tem isso tudo em mãos aí para ele conseguir fazer. E aí, então, eles vão trazer os desafios. Na aula seguinte, trocar desafio. Não vem uma folha de papel? Cada um entrega para o outro e eles vão trocar e um tentar resolver o desafio do outro. E é muito interessante, porque tem aluno que faz um desafio que ele mesmo não consegue resolver. É De verdade, tão vai ter cabeludo que ele mesmo. tenta fazer aquele desafio, de tão lascado. E aí, o que acontece? Eles começam a discutir, pode, não pode, por que que pode, por que que não pode. E assim a gente introduz a ideia de desafio, de logaritmo, o conceito de logaritmo, e ele já se apropria. O conceito de logaritmo deixa de ser um problema, ele já se apropria. E aí vem a ideia das tabelas. Então, o que eu queria muito chamar a atenção, eu vou parar um pouquinho de compartilhar aqui. Eu queria muito chamar a atenção para o fato de que essas atividades que eu estou trazendo são atividades que vão sendo introduzidas ao mesmo tempo que eu estou usando o livro e as atividades do livro. Então, vai ter um outro momento. E outra coisa muito importante, lembra que tem aquele cartaz enorme lá? O que que a gente sabe? O que que a gente quer saber? Eles já começam a olhar e falar, se tem coisa equivocada, eles mesmos já começam a falar, peraí, aquilo não era isso não. Então, eles mesmos já vão riscando, por isso que é importante ficar no papel grande lá no quadro, lá na parede, que eles mesmos já vão riscando e vão fazendo as correções necessárias. E sobre aquilo que eles querem saber, eles já vão identificando. Ah, isso era, isso assim, assim. Então, a questão, por exemplo, das tabelas. Eu gosto muito de trabalhar com uma tabela de logaritmo decimal que traz o seguinte: os valores dos logaritmos de 1 até 100. Você encontra facilmente essa tabela. Aqui, no caso, ela está com 5 casas decimais. E já falo para eles, e a tal da tabela? O que será? Como é que será o valor de cada logaritmo na base 10? Isso que é logaritmo decimal. É o logaritmo de base 10. Então, primeiro, quem é o logaritmo de 1 na base 10? A quem eu tenho que elevar o 10 para obter 1? Zero. É o 10 elevado a zero que vai dar o meu 1. Não é isso? Então, log de 10, de 1 na base 10 é o zero. E quem é o log de 2?
na base 10? A quem eu tenho que elevar o 10 para obter o 2? Essa é a pergunta do logaritmo, sempre. É, 0,30103 é um número com infinitas casas decimais que aqui está quebrado com 5. E que você consegue esses valores por meio de uma calculadora científica. E aí, a gente tem essa tabela. E a gente pode começar a observar umas coisas bem interessantes. Quem é o log de 1? 0. Quem é o log de 10? O log de 10 é 1, né? A quem eu tenho que elevar o 10 para obter 10? 1. Então, o log de 10 é quem? 1. Qual é o expoente que eu tenho que elevar o 10 para obter 10? 1. Então, o log de 10 é 1. Qual é o log de 100 na base 10? A quem eu tenho que elevar o 10 para obter 100? 2. Então, o log de 100 está aqui, ó. 2. Só que entre esses, que são bem exatos, eu posso ter os outros logaritmandos, que é o logaritmo, é o logaritmando, né? O logaritmo de quem na base 10? Então, eu tenho aqui esses outros valores que não são exatos, que eu tenho entre o log de 1 na base 10, o log de 10 na base 10 e o log de 100 na base 10. Depois, para dar o 3, vai ser o log de quem na base 10? Vai lá, Marco. Log de 3. Para dar 3. Para Vai dar o ser, log de quem na base 10 que vai dar 3? vai ser o de Aqui, 1000? hã? Vai ser o de 1000? Meu amigo, Matemático, nato. já tá craque no logaritmo. É o log de 1000 na base 10 que vai dar o 3. Não é isso? A Uhum. quem eu tenho que elevar o 10 para dar 1000? A 3. Não é isso? Então, log de 1000 na base 10, 3. Log de 10.000 na base 10, 4. A quem eu tenho que elevar o 10 para dar o 10.000? Isso, tranquilamente, os alunos já pegam na primeira, ali naquela nossa aula 2, né? Mas na hora da gente explorar essas tabelas, que está lá na curiosidade deles, o que a gente pode fazer? Muito bem. Então, eu vou pedir para vocês olharem para essa tabela e me falarem quem é o log de 3 e quem é o log de 30. Olha aí. Aí, Marcos, vai lá. O que o log de 3 tem a ver com o log de 30? O log de 3 com o log de 30, você tem a Eu marquei parte. de vermelhinho. É a parte depois da vírgula, é a mesma, né? É a mesma. O log de 3, a parte inteira é quanto? A parte inteira do log de 3 é 0 e depois da vírgula tem um quebrado, né? O log de 30? É 1 a parte inteira com o mesmo quebrado do log de 3. Então, quanto será que vai ser o log de 300, Marcos? Olha só, provavelmente tem um doisinho ali, né? O 2 com a mesma parte decimal. Exato. E quem que vai ser o log de 3.000? Perfeito, perfeito. Vai ser o 3 com aquela É o mesma 3. parte decimal. Será que isso funciona só para o log de 3? Vamos olhar para É. o log de 6? Eu botei verdinho. Olha o log de 6 e o log de 60. O log de 6, ele tá com 0,77, né? E o É, 60, 81, 51. 1,77, 81, 51 também. Olha só, o de 60. E quanto será que vai ser o de 600? Vai ser provavelmente o 2, vírgula, segue Com essa 77, parte decimal. E olha, o 600 ele vai vir aqui entre o 100 e o 1000, que tudo vai se repetir como a gente tem isso aqui, tá vendo? Olha como a gente vai encontrando já as regularidades da tabela. Muito Olha legal. olha o log de 8, se quiser testar de novo. Olha o log de 8 e o log de 80. 0,90, 30 e 309, né? 0,90, 309. E o log de 80. 80 tá aqui, 1,90, 309. Perfeito. E assim vai Logo, funcionar para 2, todos. 90, 309. Se Que for o de legal. 800, e assim vai funcionar para todos. Por quê? Porque a gente está trabalhando com logaritmos decimais.
O nosso sistema de numeração é um sistema de numeração decimal. Então, a gente trabalhar com base 10 facilita todos os cálculos para nós. Então, essa tabela que a gente tem aqui, ela é uma tabela que a gente usa, a gente vai poder trabalhar com outras bases que não são a base 10, e Uhum. aí a gente pode fazer todo um trabalho também com mudança de base para trazer os logaritmos de outras bases para a base 10. A gente tem no nosso livro toda uma parte com mudança de base. E a gente pode fazer uma atividade que coloca o aluno nesse lugar que investiga a partir da mudança de base, para chegar na fórmula da mudança de base e usar a fórmula da mudança de base, que em geral a gente passa no quadro a fórmula da mudança de base, decora, depois cai na prova, muda da base tal para a base tal. Em vez disso, vamos colocar esses alunos para investigarem sobre o que acontece com a fórmula da mudança de base. Então, eu tenho uma série de atividades que a gente pode fazer também paralelamente ao trabalho que a gente está fazendo no livro didático com mudança de base, certo? Bom, outro trabalho que eu gostaria muito de mostrar é o trabalho com as propriedades operatórias dos logaritmos. Deixa eu dar uma paradinha aqui para falar um pouquinho de uma outra coisa. Olha que coisa importante. Luciana, para que você está falando disso tudo se as habilidades que a gente tem na BNCC são apenas duas que falam de função logarítmica e de aplicação da função logaritmo em situações reais? Por quê? Minha gente, para que os estudantes consigam usar a função logarítmica para modelar problemas reais ou problemas de outras áreas de conhecimento, que eles vão existir, e a gente até vai falar um pouquinho disso, para que eles tenham essa habilidade desenvolvida de trabalhar com a função logarítmica, eles precisam estudar os conceitos de logaritmo que a gente está abordando aqui. Então, é de novo aquela coisa. Nossa, logaritmo sumiu do ensino médio. Não sumiu. O que está proposto em duas habilidades é o trabalho com a função logarítmica. Mas está embutido nisso o trabalho com o conceito de logaritmo, para que os estudantes possam usar com propriedade as funções logarítmicas, desenvolver essa habilidade e usar a função logarítmica para resolver problemas que envolvam os logaritmos. Então, por que a gente está fazendo essa proposta aqui? Essa proposta é uma proposta que envolve desenvolver pensamento matemático, raciocínio matemático, levantar hipótese, observar, exercitar a criatividade, a investigação matemática. Ele está desenvolvendo o pensamento matemático enquanto ele estuda os conceitos básicos ligados ao logaritmo, para que ele possa, com propriedade, entender a função logarítmica, modelar problemas e resolver problemas que usem essa função. Então, o que a gente está aqui hoje trabalhando é como trabalhar com os conceitos básicos de logaritmo para que o aluno possa desenvolver as duas habilidades que estão propostas na BNCC. Tá claro isso? Perfeito. Então, eu vou trazer mais um trabalho de investigação matemática que envolve as propriedades operatórias dos logaritmos. Por que as propriedades operatórias são importantes? Porque elas simplificam muito os cálculos quando a gente vai resolver equações logarítmicas que muitas vezes a gente precisa resolver para resolver os problemas modelados pelos logaritmos. Então, nós precisamos entender, não é só para fazer prova e tirar uma nota, se aprovado ou reprovado. Não é. É para mais do que isso, para eles se apropriarem disso para conseguirem usar, desenvolver uma habilidade ligada aos logaritmos, tá? Então, como é que a gente vai
trabalhar com as propriedades operatórias para que esse aluno possa atribuir significado a essas propriedades tão importantes para simplificar os cálculos com logaritmos. Eu vou contar para vocês uma coisa. A gente pode fazer isso para propriedades, para o logaritmo do produto, para o logaritmo do quociente e para o logaritmo da potência. Eu vou dar um exemplo aqui usando calculadora e essa tábua de logaritmos decimais. Eu vou dar um exemplo com a multiplicação, mas eu tenho todas as atividades desenvolvidas para divisão e para potenciação. Quem quiser pode entrar em contato, meu e-mail lutenuta@gmail.com, pode me chamar nas redes sociais, que a gente ajuda, que eu não tenho problema nenhum em divulgar esse material, trabalho com isso há muitos anos, formação de professores. Bora, gente, fazer o ensino de matemática ser maravilhoso para esses alunos, junto com o nosso livro Interação Matemática, que põe esses meninos para discutir ideias, para trocar ideia em grupo, em dupla. Vamos fazer isso tudo, tá? Pode me chamar nas redes sociais, Luciana Tenuta, Facebook, Instagram, no LinkedIn. Bora fazer isso e eu disponibilizo todo esse material, viu, gente? Sem problema algum. Então, vamos lá. Vou compartilhar de novo agora esse trabalho com as propriedades operatórias dos logaritmos. Está compartilhando? Não, eu ainda não estou vendo. Tenta compartilhar de Então, novo. espera aí, que eu vou voltar aqui. Agora foi. Agora sim. Então, vamos lá. A gente pode pegar a tábua de logaritmos e a gente vai por aquela tábua mesmo. E a gente vai começar pelo logaritmo de 12, na base 10. Lembrando que quando eu escrevo log de 12 assim, não coloquei a base, Marcos está aqui aprendendo muito sobre logaritmos. Como o nosso sistema é decimal, a base 10 a gente não precisa descrever. Então, toda vez que aparecer logaritmo sem a base escrita, estamos falando da base 10, tá bom? Então, ali nós estamos falando logaritmo de 12 na base 10. Nós vamos olhar na tabela qual é o valor do log de 12. Então, essa é uma parte da atividade que eu faço com os meninos, um roteiro de atividade. Comecemos pelo log de 12. Verifique qual é o seu valor na tabela e escrevam no seu caderno. Então, ó, a gente tem a tabela lá. Log de 12. Log de 12, 1,079181. O menino vai lá, o aluno escreve o log de 12 no caderno. Aí eu peço para ele assim: pense agora em dois números tais que o seu produto seja igual a 12. Outra coisa muito legal. Quando eu estou falando disso, eu estou falando de algumas expressões que são matemáticas. Ah, Luciano, você acha que meu aluno sabe, chega lá no ensino médio, sabe nem o que é produto, não sabe o que é fator? Só que ele agora está fazendo uma atividade que ele está interessado nela. Está de calculadora na mão. Outra coisa, vou abrir um parêntese aqui. Maravilhoso. Ah, Luciano, não pode mais. Por exemplo, não pode usar celular na escola. Gente, vamos lembrar que o celular na escola, ele, para fins pedagógicos, ele pode ser usado sim, tá? É muito importante a gente deixar isso claro, porque fica uma ideia de que o celular na escola não pode de jeito nenhum. Para fins pedagógicos, ele pode e deve ser usado, tá? Bom, ou usou a calculadora do celular, ou o professor tem um kit de calculadora. Eu, na época que eu trabalhava, muitas vezes eu levava o meu kit de calculadora. Calculadora para cada grupo. Eles estão em grupo aqui, uma calculadora por grupo, tá? E aí, ele está interessado. Tem uma coisa diferente ali na aula de matemática que está acontecendo, que não é aquele negócio de sempre. Ele já se interessa por isso. Então, aí ele. Ah, Luciano, você sabe o que é produto, vou botar essa palavra, ele vai entender. Tudo bem, ele vai aprender agora. Ele vai aprender usando.
Eu vou usar a palavra produto, eu vou usar a palavra fatores. Quando eu estiver falando lá da divisão, eu vou usar a palavra quociente. Nesse contexto, ele vai se apropriando, inclusive, dessas palavras que ele não aprendeu até hoje. Olha quanta coisa rica a gente está vivenciando aqui. Então, pense agora em dois números tais, que o produto seja 12. Aí a gente vai, professora, produto, não sabe. E você está lá, atento, eles estão trabalhando nos grupos, você está olhando o que está acontecendo, eles estão lá pelejando, sem saber. Muitos alunos vão somar, vão. Gente, eu vivi isso muito. Eles vão achar números que somados dão 12. Ah, 8 e 4. Aí você vai lá, acode na hora, fala: será que 8 e 4? Será que o produto é 12? Produto é o resultado da multiplicação. Tem grupo que não, que teve um lá que já sabia e já o grupo está andando. Aquele que não sabe, você já vai lá, vai acudindo. Você está ali acudindo e o pessoal está trabalhando. Tá. Então, dois números cujo produto seja 12. Eu vou colocar um exemplo aqui e vou colocar. Eu risquei aqui, ó, na tabela. Eu coloquei o 2 e o 6. E aí, a proposta é a seguinte: o que que esses dois números, o 2 e o 6, que multiplicados são iguais a 12, o que que seus logaritmos têm a ver com o logaritmo de 12? Vai lá, Kelly, conta para nós. Vamos lá. A gente tá com o 2 e com o 6, eu marquei de vermelhinho aí. 6. Ah, tá. Tá bem Olha o pequenininho que que pra mim. esses dois logaritmos marcados de vermelho, pega seu celular aí para você olhar. Pode testar, se quiser. O que que esses dois números têm a ver com o logaritmo de 12 que está lá embaixo? Deixa eu ver. Esse finalzinho tá diferente. Por acaso, se eu fizer uma soma, não dá uma coisa parecida? Testa aí. Olha só, deixa eu achar minha calculadora aqui. Meu celular é novo, então nem sei onde é que tá a calculadora. Calma aí que eu tô Então achando. procura aí, acha esse negócio. Achei a minha calculadora. Vamos lá. Então vai Número lá. de 2 e de 6. Deixa eu aumentar a minha tela. Perfeito. De 2 eu tenho 0,30103. E eu posso somar com 0,778151. Qual que é o resultado? É a soma mesmo. Uau! 1,079181. Eu não sabia, hein, gente? Não é combinado. Descobri agora também. Olha que legal isso. Será Muito que vai legal. valer com outros? Ou eu escolhi o 12 só porque com o 12 vale? Ah, a gente pode pensar uma coisa. A gente pensou no 2 vezes 6 deu 12. Mas 3 vezes 4 também dá 12, não dá? Dá. Vamos somar? Somos de 3 Zero com o de vírgula 4. zero vírgula quatro sete sete um dois um mais o de 4 é 0,60206. Dá o número de 12, 1,079181. Sempre dá o número. Sempre dá. Então, o que que está acontecendo aí? Você tá começando a elaborar uma hipótese. Uhum. Se eu pegar dois números cujo produto dá um terceiro número, somando os logs desses dois números, eles são os fatores. Quando eu tenho o produto, 2 vezes 6 é igual a 12. O 2 e o 6 são os fatores. E o 12 é o produto. Se eu pegar a soma dos logaritmos desses fatores, tá dando o logaritmo do produto. Perfeito. Vamos pegar, chuta um aí, Keller, para nós. Dois Vamos números, lá. pode ser. Vamos pensar o 20, log de 20, tá lá. Log Log de de 20 está lá 20. embaixo, né? Tá aqui, já Pensa vi. dois números que multiplicados dê 20. Ahn, se eu usar o 2. Eu ia fazer o clássico, né? De 2 vezes o 10, né? Vamos lá? 0,30103 mais. E o de 10 é 1. Ele dá certinho. E se for 4 vezes 5? 4 vezes 5 também dá 20, não dá? Também dá. Vamos Tenta somar o aqui. log do 4 somado com o log do 5.
0,602. Peraí, 0,60206 mais o de 5, 0,6987897. 897. 897. Dá 1,30103, exatamente. Ô, Muito gente, legal. você acabou de descobrir uma coisa. Olha, o que que a gente fala? E a Elaborar a sensação é de hipótese descoberta, tá, gente? A numa. sensação é de gente, que legal. Para você é descoberta, É para o verdade. aluno é descoberta. A gente precisa colocar esse aluno, quando a gente fala, isso é a competência geral 2 que fala de exercitar a criatividade para elaborar hipóteses, para fazer investigação. É colocar esse aluno no lugar de alguém que investiga coisas. Você está vendo? Você pensa matematicamente. A gente fala de multiplicação, já dá logo vontade de pensar a divisão. Ora, então o que será que acontece? Se eu pegar dois números, pegar o logaritmo, por exemplo, do 20 dividido por 4. Quanto que é 20 dividido por 4? Vamos lá, dá 5? 20 dividido por 4 é 5. O que será que vai acontecer com o log de 20 e o log de 4? Será que o log de 20 e o log de 4, o que eles têm a ver com o log de 5? Você já tem uma suspeita? Olha, eu acho que se eu fizer uma subtração aí, não rola, não? Vão tentar. Pega o log de 20 lá. Vamos lá, o log de 20 é 1,30103. E eu E o log faço de isso 4? Menos o log de menos 4. 0,60206. Dá 0,69897, que curiosamente é o log de 5. Então, eu acho que você descobriu outra propriedade agora. Do É verdade. mesmo jeito que vale para a multiplicação, com a adição, vale para a divisão com a subtração. Lembra uma das coisas que eles encontram? Vou voltar aqui, ó. Lembra uma das coisas que eles encontram lá nos textos de história da matemática? Transforma multiplicação e divisão em adição e subtração. Uhum. Aí, na hora que eles fazem essa descoberta, eles já lembram, eles falam, tá lá no cartaz, é aquilo que a gente viu. Você está vendo como o que é colocar esses alunos no lugar de pessoas? Isso é trabalhar com metodologias ativas. É ativa nesse sentido de que quem pensa é você. Mas Perfeito. para isso, nós professores precisamos criar situações em que esses alunos vão estar envolvidos com esse tipo de coisa, com essas descobertas. Ele não descobre sozinho. Você precisa criar situações. O nosso livro, ele traz muito esse tipo de situação. Por quê? Porque ele põe o tempo todo os alunos para discutirem ideias, fazer esse tipo de trabalho que eu estou propondo aqui, junto com as atividades que estão no livro, que colocam os alunos para discutir, é Sucesso. tudo de bom. Por quê? Porque você, professor, pode fazer isso de acordo com a realidade que você tem. Às vezes, numa turma você vai fazer de um jeito e na outra você vai fazer diferente, porque as turmas são diferentes. Você pode fazer esse trabalho adequando a realidade dos seus alunos. Então, aqui, essa é uma atividade, eu coloquei ela toda escrita aqui, mas é isso que a gente fez agora. E a gente tem a atividade toda para fazer. Eu tenho isso prontinho. Quem quiser pode me pedir. Que a gente para já trazer para os seus alunos, para eles fazerem as investigações e depois com a potenciação. Dá para dar uma chutadinha? O que que você acha que vai acontecer com a potenciação? Eu não faço ideia, me ajuda nessa. O logaritmo de uma potência vai se transformar no produto do expoente pelo logaritmo da base, da Perfeito. potência. E os meninos fazem isso tranquilamente. Por que eles vão fazer isso?
porque eles estão envolvidos Sim. nessas operações. Ô, gente, com isso, eles aprendem. Não é só o conteúdo específico que eu estou ensinando aqui do logaritmo, eles ampliam muito aquilo que eles carregam de conhecimento matemático. Eles estão Eles vão vivenciando, né? ampliar, eles ampliam o que eles carregam sobre multiplicação, sobre divisão, sobre potenciação, sobre adição, sobre potenciação, como essas operações se relacionam. É muito interessante ver como as metodologias ativas, elas de fato, elas fazem com que os estudantes se apropriem dos conhecimentos e com isso desenvolvam habilidades. Perfeito. Que fantástico. Fantástico, Luciana. A gente já está quase dando horário aqui, mas antes de partir para o final aqui, eu acho que um dos pontos mais importantes você está deixando bem claro o poder que tem uma aula bem construída, uma proposta de metodologias ativas, com material didático que dá um suporte ao professor, que tem Sim. a ver com esse trabalho, né? E lógico, a gente está conversando com o autor aqui. Então, acho que cabe um momento específico para falar que, para me ajudar o professor a entender também nesse ponto, quando tem alguma dificuldade, por exemplo, com logaritmos, qual que é o papel que o livro pode desempenhar, que a interação pode desempenhar para auxiliar o professor nesse processo? Vamos deixar isso bem claro para quem está assistindo a gente. Então, o nosso livro, ele é permeado por situações. Eu vou abrir ele aqui de novo. Por Vamos lá. favor. Eu vou passar um pouquinho as páginas do nosso livro para mostrar como é que a gente está abordando aqui. Observe que o tempo todo, à medida que a gente tem as atividades resolvidas, a gente tem sempre essa sessãozinha para pensar e discutir. O nosso livro, ele parte do pressuposto de que o aluno é sempre um sujeito ativo no momento da sua aprendizagem. Então, a gente tem sempre essas sessõezinhas para pensar e discutir, permeando o capítulo, ao mesmo tempo que a gente tem as atividades, que elas podem ser resolvidas individualmente, em duplas ou em grupos. Vamos passar mais um pouquinho aqui, ó. Olha lá, o para pensar e discutir. Propriedades dos logaritmos, tá vendo? Aí, ó, a gente passou, tem uma quantidade de exercícios para resolver. E depois, propriedades dos logaritmos, que eles vão pensar nessas questões que a gente colocou. Não tem aqui todo aquele desenvolvimento de uma atividade inteira, porque num livro didático não tem sentido colocar isso inteiro assim. Por isso Uhum. que eu falei, quem quiser atividade inteira, eu tenho atividade para trabalhar com mudança de base, com propriedades operatórias, com a sala de aula invertida, tudo que eu posso disponibilizar, tá? Mas o nosso livro, ele vai trazer esses momentos em que ele vai pensar, parar para pensar e discutir a questão das divisões, as propriedades operatórias, a questão da divisão, da multiplicação, as propriedades, então, que passam a ser enunciadas, aqui, olha, a partir das discussões que eles fazem, aqui, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, o logaritmo do quociente é a diferença entre as duas partes, né, da divisão que a gente tem. O logaritmo da potência, que é o produto do expoente pelo logaritmo da base. E tudo permeado por discussões. Isso que é muito importante. E sabe o que acontece, o Keller? Que a gente construiu cada capítulo de modo que, se o professor não tem tempo, disponibilidade, não é característica da Verdade. turma, ele pode trabalhar o capítulo saltando algumas sessões de discussão que isso não compromete o trabalho. Então, ele pode utilizar o livro de acordo com a realidade dele. Tá Da vendo? turma, né? Sim.
Então, Se é as uma turma que está com atividades. mais facilidade, você pode seguir. Se é uma turma que você precisa de um pouco mais de atenção, você se pega um pouco mais no momento. Tem esse Isso. poder do professor, né, de autor. E aqui mais uma série de atividades. Aqui tem o texto sobre a criação dos logaritmos, que a gente tem essa seção análise e contexto. Então, tem aqui um texto sobre a história dos logaritmos, e a partir dele, a gente tem algumas questões para o aluno discutir a partir do texto. Então, quando ele vai fazer aquela primeira pesquisa inicial, Ele pode ele utilizar pode até o livro. consultar aqui É. no texto do livro. Numa realidade onde não tem acesso à internet com facilidade, o livro ele Sim, te dá ele esse tem suporte. como, exatamente, ele tem como buscar. A mudança de base, lembra que eu falei da mudança de base? Uhum. Aqui ele pode trabalhar com a ideia de mudança de base, com o aluno fazendo investigação aqui sobre a mudança de base, discutindo com o colega. E assim vamos, atividades resolvidas para cada tópico. A gente tem atividades resolvidas, atividades propostas e uma sessão para explorar, que é sempre trazida para ser discutida com um colega ou mais em grupos. Aí a gente dá um roteiro de atividade para ele desenvolver com os colegas. Aqui a gente já está trabalhando numa outra base, que é a base Uhum. E, que vai gerar o logaritmo neperiano. E aí a gente avança nisso. Você está vendo como todo esse trabalho com os logaritmos deixa de ser aquele trabalho maçante, que em Sim. geral as pessoas não entendem, não sabem o que é, passa a ser alguma coisa que esse aluno se apropria daquilo que ele está trabalhando. Não, fora que Então, a a gente sensação de tem. descoberta é fantástica, né? Que a Sim. gente vivencia esse processo. Muito legal, Luciana. Parabéns. Muito legal, viu? Aqui a gente tem todo um trabalho depois que vem com a função logarítmica, que aí a gente, sim, agora que a gente trabalha todo esse conceito de logaritmo, as propriedades operatórias, condições de existência, agora nós vamos trabalhar com a função. E aí nós vamos aplicar essa função nas diversas possibilidades que a gente tem. Eu trouxe aqui, eu vou só mudar aqui agora. Eu vou fechar o livro, vou minimizar o livro aqui, só para colocar agora. Vou fechar aqui. Olha, voltando aqui para a apresentação, sugestão de temas que podem ser trabalhados, inclusive na escola, com o uso dos logaritmos, na química, na geografia, na engenharia, na biologia, na economia. Eles podem desenvolver trabalhos de pesquisa sobre qual a importância dos logaritmos nessas áreas e como eles são utilizados. Gente, isso não tem fim, não. Você pode expandir o tanto que a sua realidade permitir. Porque eles são usados ainda? São. Nessas áreas especificamente, os alunos com muita facilidade, eles vão encontrar o uso dos logaritmos nessas áreas, onde eles são de fundamental importância. Eu coloquei Perfeito. aqui também algumas referências, sabe? Que a gente tem de metodologias ativas, da Lilian Bassic, temos sobre o ensino híbrido e a Base Nacional Comum Curricular, e sobre o trabalho em grupo, que é um livro também importante sobre o planejamento do trabalho em grupo, que vai além daquele trabalho em grupo que a gente tinha antigamente, que Uhum. a gente falou dele aqui no início, né? Perfeito, perfeito. Completíssimo, hein, Luciana? Muito obrigado por isso, tá? Muito obrigado por Imagina. essa masterclass, por estar compartilhando sua experiência conosco aqui nesse momento, que eu acho que é maravilhoso. Acredito que todos os professores, assim como eu que estão acompanhando aqui, já entenderam um pouquinho mais sobre logaritmo, sobre essa proposta, sobre aquilo que está disponível. Luciana, foi um prazer, viu? Obrigado de verdade. Espero que você tenha gostado de passar essa aula aqui para mim e para os nossos colegas professores hoje, viu? Agradeço muito.
Que bom, Keller. É sempre uma alegria poder dividir isso aqui com você, esse momento de formação de professores, de trazer todas essas possibilidades. A gente consegue, minha gente, mudar a aula de matemática de um modo que seja muito mais interessante para os nossos alunos, que eles possam, de fato, desenvolver habilidades. Eu tenho trabalhado, sabe, Keller, muito com isso nas formações. Uhum. Essa tradução do que é trazer a BNCC de fato para dentro da sala de aula. Como é que a gente faz uma sala de aula se tornar um lugar de desenvolvimento de habilidades e competências? É disso que a gente está falando. E obrigada por esse espaço e por conversar comigo sobre isso. É sempre Ah, uma eu gosto alegria. demais. Eu gosto demais. E eu falo de verdade, assim, aprendo muito e tenho todo um olhar sobre a matemática que tem vindo dos nossos encontros ao longo desses anos. Então, agradeço demais, Luciano. Muito obrigado mesmo, viu? Que coisa boa. E vamos lá, vou me dirigir agora aos nossos queridos professores. Nós chegamos ao fim de mais uma Masterclass. E foi uma Masterclass do começo ao fim, vocês viram, né? Saíram daqui com uma proposta inteira de ensino, de educação, um roteiro completo, que ainda pode entrar em contato com a Luciana e obter mais dados sobre ele. Então, antes da gente encerrar hoje, eu tenho mais alguns recadinhos importantes para passar para todos vocês. O primeiro é: para você que se inscreveu pela página de cadastro, a Editora do Brasil enviará o certificado pro e-mail que foi cadastrado, tá? Então fica de olho no seu e-mail que vai chegar. O segundo recado é: acesse o site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br, e eu repito, pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br, para você conferir o livro Interação inteirinho que tá lá. Esse mesmo que a Luciana abriu aqui, folheou junto com vocês, deu uma olhadinha e explicou que vocês olharam praticamente o capítulo 3 inteiro discutindo sobre logaritmo, tá lá disponível para você ver na íntegra. E não se esqueça de seguir a Editora do Brasil nas redes sociais para saber mais sobre a programação completa das próximas aulas. E vai lá, folheia o livro, compreende, entre em contato. Quem sabe esse livro não vai ser o teu parceiro ao longo dos próximos anos, ajudando a explicar, compreender, a desenvolver um pouquinho mais junto com seus estudantes. E é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Boa noite, até a próxima e boas aulas. Você conhece o Pergunte ao Livro? Uma inteligência artificial via WhatsApp exclusiva para professores, criada para analisar e esclarecer dúvidas sobre os livros didáticos da coleção Interação da Editora do Brasil, aprovados no PNLD 2026, Ensino Médio. Como acessar e utilizar o Pergunte ao Livro? Acesse o site da Editora do Brasil, clique em Pergunte ao Livro no menu superior, escaneie o QR Code ou envie uma mensagem via WhatsApp pelo número indicado. A partir daí, você pode interagir com o assistente virtual fazendo as perguntas que você desejar. Quais os benefícios do Pergunte ao Livro? Você economiza tempo ao obter respostas rápidas e precisas sobre as obras. Acesse a ferramenta diretamente pelo WhatsApp sem a necessidade de downloads adicionais. E ainda tem acesso às informações detalhadas sobre cada livro da coleção Interação da Editora do Brasil. Aproveite essa ferramenta durante todo o período de avaliação para fazer escolhas alinhadas às suas necessidades pedagógicas. Editora do Brasil, transformando o país pela educação.